repetir ela. X mais y igual a 2. Bom, nesse passo, o primeiro passo consiste em você isolar uma das duas incógnitas. Ou você vai isolar o x, ou você vai isolar o y. Eu, neste caso aqui, vou isolar o x. Mas você poderia ter isolado o y, vai dar a mesma coisa, tá? Bom, se eu isolar o x, tudo que tem x eu deixo de um lado e tudo que não tem x eu deixo do outro. Ah, professor, você não disse que tem que deixar letras de um lado e números do outro? Não, nesse caso não. Nesse caso a gente vai isolar apenas uma delas. Então a outra que você não for isolar, você pode jogar para o outro lado da equação. Então nesse caso aqui eu vou deixar o x do lado esquerdo e vou passar o y para o lado direito. Repare aqui que o y vai como menos para o outro lado, né? Justamente porque eu alterei o sinal. Olha só, mudou de lado, mudou o sinal. O que eu fiz aqui então? Eu isolei o x, deixei ele sozinho desse lado da equação e achamos uma expressão algébrica para o x. Nesse caso, 2 menos y. Esse método consiste na seguinte forma. Eu vou pegar esse 2 menos y e vou substituir na segunda equação agora. Eu isolei na primeira para substituir na segunda. E é isso que a gente vai fazer, ó. Vou pegar esse 2 menos y e substituir na segunda. Eu até coloquei ele de cor diferente aqui, o resultado, só para vocês entenderem o que vai acontecer na segunda equação agora. Bom, segunda equação. Peguei ela inteira e repeti aqui, ó. 2x menos y igual a 1. Só que pela primeira equação que a gente isolou, eu encontrei que o x é igual a 2 menos y. O que eu vou fazer nessa segunda? Eu vou tirar esse x e colocar o 2 menos y no lugar dele. Só que repara aqui, ó, eu tenho uma expressão algébrica. Igual a gente estava fazendo nos ângulos, que quando a gente subtraía um determinado ângulo, a gente deveria colocar entre parênteses, aqui a mesma forma. Se uma dada incógnita tem como um resultado uma expressão algébrica, na hora que você for substituir essa incógnita, coloque entre parênteses. Então olha só o que eu vou fazer, ó. Eu retirei esse x e coloquei no lugar desse x o 2 menos y. Exatamente o que a gente tinha encontrado na primeira equação. Por quê? Porque eu isolei o x, ó. Então o x está valendo tudo isso. Tirei o x e coloquei tudo isso. 2 menos y. Só que, olha, no lugar do x eu coloquei entre parênteses. Isso é importante porque agora nós vamos precisar da parte algébrica. Bom, repara aqui, ó, o 2 não está multiplicando com o x? Então o 2 ele vai multiplicar todo mundo que é a expressão algébrica no lugar do x. Bom, se eu fizer aqui, ó, 2, eu vou fazer a operação distributiva, né? Ó, porque eu tenho uma multiplicação com uma expressão algébrica. A gente viu isso já no ano. 2 vezes 2, que é o primeiro termo, então eu vou pegar esse número 2, vou multiplicar pelo primeiro termo, que é a regra do chuveirinho, e também vou multiplicar pelo último termo dentro do parênteses. Então, olha só, 2 vezes 2 dá 4. Depois, 2 vezes menos y, regra de sinal, mais com menos dá menos, 2 vezes y, 2y. Vou repetir o menos y, que estava lá do outro lado. Repetir. Tudo isso é igual ao número 1, igual ao número 1. Então, basicamente, eu fiz a operação distributiva, distribuir, e apareceu aqueles outros dois novos valores. Agora sim, para eu determinar o valor do y, tudo que tem y deixo de um lado, tudo que não tem passo para o outro, alterando o seu sinal. E é isso que eu vou fazer nesta parte, ó. Menos 2y menos y, o 4, joguei ele para o outro lado, ele ficou menos 4. E aqui a gente já pode resolver, né? Menos 2y menos 1y vai dar menos 3y. No outro lado, 1 menos 4 vai dar justamente menos 3. Opa, y está negativo. Não posso. Multiplique a equação inteira por menos 1. Multiplicando a equação inteira, todo mundo que era negativo ficou positivo. Esse 3 que está multiplicando do lado esquerdo vai passar para o lado direito, dividindo. 3 divididos por 3, sabemos então que o y vale 1. Encontramos 1 para y. Se nós encontramos 1 para y, você pode substituir esse valor de y em qualquer uma dessas equações para então encontrar o valor do x. Repare que nessa equação aqui que a gente já tinha isolado,
já está mais fácil, né? Ó, porque o x já está sozinho. Então vamos substituir exatamente nessa última aqui, ó, que a gente determinou. Olha lá, ó, vou pegar a mesma equação, só que agora a gente sabe que o y vale 1. Tiro esse y, coloco o 1 no lugar dele, e agora é só fazer a operação para descobrir o valor do x. 2 menos 1, 1 também. Então nós temos 1 para y, 1 para x. Solução final é o par ordenado 1 para x, 1 para y. Lembra que na sua coordenada tem que vir primeiro o x, depois o y. Né? Ó, 1 para x, 1 para y. Resposta final. Professor, como é que a gente sabe que acertou essa resolução? Você vai substituir o 1 para x que você encontrou e o 1 para y que você encontrou nas duas equações. Se o resultado das duas equações satisfazer, significa que você acertou o seu sistema linear. Então, olha só. X vale 1, y vale 1. 1 mais 1, 2. Opa, primeira equação, bateu, sucesso. Segunda equação. Repare que temos 2x, então o 2 está multiplicando com o x. Então vai ser 2 vezes 1 menos 1. Opa, quanto que é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1, exatamente o número 1. Fechou, bateu a segunda equação também. Significa então que esse resultado está correto e você acertou o seu sistema linear. Próximo passo é nós colocarmos essa solução na parte geométrica. É criar as duas retas de equações e aí observar que esse ponto 1 para x e 1 para y é exatamente o ponto de interseção das duas retas de equações. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, no plano cartesiano, nós temos o plano, lembra que nós temos a reta x, que é da abscissa, a reta y, que é da ordenada, e nós vamos traçar essas duas retas. Bom, para a primeira equação, que era x mais y igual a 2, eu vou traçar a reta, então, aqui, ó, no plano cartesiano. A mesma coisa eu vou fazer para a segunda equação, que era 2x menos y igual a 1. Se você fizer a reta desta primeira equação, você vai encontrar exatamente esta reta aqui, ó. Porque lembra, né? Eu tenho que substituir pontos que satisfaçam essa equação. Então aqui, ó, por exemplo, no x, como eu tenho 0 para o x e 2 para o y, 0 mais 2, opa, deu 2. Agora um outro ponto que essa reta passa aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que é 2 para x, só que 0 para o y e 2 mais 0 de volta também dá 2. Então é justamente nessa reta aqui que está passando esta primeira equação. Da mesma forma, eu vou criar a reta para a minha outra equação, ó, né? 2x menos y igual a 1, que é justamente esta reta em azul aqui, ó. Criei as duas retas, coloquei no plano cartesiano e observe o ponto, exatamente o ponto que as duas retas se cruzam. É exatamente o ponto 1 para x, olha aqui, ó, x, número 1, e 1 para y, no eixo da ordenada. Então, significa que o nosso ponto de solução é exatamente 1 para x, 1 para y. E exatamente como resolve o sistema linear. Gente, na próxima aula, isso daqui é só uma recapitulação, né, do que vocês já tiveram no 7º ano. Na próxima aula, eu continuo com vocês na sequência com mais sistemas lineares. Grande abraço para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!